E a Polícia Federal já tem elementos para apontar o envolvimento direto do ex-presidente Jair Bolsonaro no plano de golpe que foi encontrado no celular do ajudante de ordens Mauro Cid. Atenção, a Polícia Federal já tem elementos suficientes para vincular Bolsonaro ao plano golpista encontrado no celular de Mauro Cid. A informação é da coluna Radar da revista Veja. Bolsonaro deve ser indiciado no inquérito que está em curso no Supremo Tribunal Federal. Mauro Cid, que já está preso há 3 meses. Você confere aí as imagens dos momentos de depoimentos de Mauro Cid, ele que tem preferido ficar em silêncio. Mas o seu celular tem falado, e falado muito. No celular do ex-ajudante de ordens, o flagrante de conspiração para anular o resultado das eleições foi achado pela PF. O documento que tem lá no celular, olha o título do documento: Forças Armadas como Poder Moderador. Nesse documento tem um plano baseado na tese de que os militares poderiam ser convocados para arbitrar conflitos entre poderes. Essa tese que causa controvérsia, que é refutada frontalmente pelo meio jurídico e também pelo meio político. O documento tem um passo a passo com a decretação do estado de sítio, provocação dos militares por Bolsonaro, nomeação de um interventor com poderes absolutos, a suspensão da diplomação de Lula e o afastamento de ministros do STF. O que a Veja traz na edição do seu final de semana é que a Polícia Federal já tem indícios de que a elaboração desse documento e a posse dele por Mauro Cid já tem ligação com Bolsonaro, e isso deve estar no inquérito. Abre-se, portanto, França, um novo flanco em Mauro Cid, mas, sobretudo, em Bolsonaro, porque até agora Mauro Cid tem calado e tem livrado o Bolsonaro de qualquer acusação. Mas o que a PF indica e a Veja revela é que, mesmo sem Mauro Cid falar, já foram encontrados elementos que ligam Bolsonaro a todo esse plano aí que foi encontrado no celular do seu ex-ajudante de ordens. França. Ananias, ao imaginar que tudo começou por conta da fraude no cartão de vacinação, e a Polícia Federal teve acesso ao celular do ex-ajudante de ordem do presidente Jair Bolsonaro, e todo esse fio vem se desenrolando, culminando agora nessa indicação de que Bolsonaro participou ativamente da orquestração de um golpe de Estado no nosso país. Felizmente, não deu certo, mas as sequelas do dia 8 de janeiro estão aí até agora, e a situação do ex-presidente se complica ainda mais. O fato é que os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro até aqui se mostraram extremamente fiéis a ele, porque o blindaram de todas as formas, mas não tem como fugir de provas. E provas que, ao que tudo indica, são bem robustas da participação de Jair Bolsonaro em todo esse movimento lastimável, e que, caso comprovado, mostra que, de fato, houve uma tentativa de Jair Bolsonaro e de seus aliados políticos mais próximos de atentar contra a nossa democracia, contra a decisão soberana do povo nas urnas que eles descredibilizaram durante todo o mandato, apesar da vitória de Jair Bolsonaro e apesar de ele estar há mais de 3 décadas sendo eleito pelas urnas eletrônicas. Então, esse choro de perdedor de Jair Bolsonaro e seus aliados foi longe demais, e caso comprovada a participação dele, ele tem sim que responder e pode inclusive culminar numa prisão. Apoliano? E sabe o que eu acho mais engraçado? É porque, na minha concepção, analisando todo assim, o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, eu sempre vi que, assim, se ele não tivesse sido tão negligente, se ele tivesse feito uma gestão de enfrentamento à pandemia
como se deve fazer, mesmo que por alguns momentos ele tivesse mantido algumas posições ideológicas para agradar a ala mais radical, eu acho que Bolsonaro estaria hoje reeleito. Eu acho que o problema no enfrentamento à pandemia tirou o Bolsonaro desse jogo e talvez ele não precisasse recorrer a esse tipo de expediente. Então a gente já tem muito comprovado que diversos autores ali do entorno de Jair Bolsonaro estavam de fato tratando, articulando, elaborando esse plano de golpe de Estado. E aí, se esse conteúdo de Mauro Cid de fato incriminar Jair Bolsonaro, como indica aí a revista Veja, de acordo com a sua apuração, é a última pedra em cima desse aparato político para Bolsonaro. Mas assim, ele ainda vai continuar sendo uma figura política muito importante, inclusive para o processo eleitoral de 2026, a força Bolsonaro, eu acho que não para por aí, eu acho que só vai cair por terra todo esse discurso de que ele dizia que não tinha envolvimento, que não era ele, que não sabia de nada, mas Bolsonaro ainda é uma figura política muito forte no nosso país e as instituições precisam justamente vigiar até onde vai essa influência, se ela é uma influência meramente política ou se a gente vai ter que ficar de olho também em novos rompantes aí na tentativa de fragilizar a nossa democracia. Marta? Ananias, eu acho que já associaram Bolsonaro um pouco tarde. Na verdade, trouxeram provas mais robustas de que ele estaria envolvido aí diretamente nessas tentativas de golpe. Já um pouco tarde, a gente tem uma série de elementos que colocariam ali Bolsonaro diretamente envolvidos nesse conflito, nessa confusão toda. Faz todo sentido a apuração da revista Veja sobre esse ponto de o poder moderador interferir ali no trabalho dos outros poderes do Legislativo, do Executivo, do Judiciário, em busca de resolver um possível conflito entre esses poderes. Faz todo sentido com o discurso que era colocado por Bolsonaro enquanto ele estava no poder, né? A gente viu diversas vezes ele cravando uma guerra contra o Supremo, Alexandre de Moraes, inclusive. E aí a gente viu uma série de elementos que aconteceram. Eu tive até que anotar, porque é tanta coisa. A gente viu a convocação dos embaixadores para tentar colocar à prova o sistema eleitoral brasileiro, tentar descredibilizar o nosso sistema das urnas eletrônicas. A gente teve a tentativa de hackear Alexandre de Moraes, os encontros que o Bolsonaro, inclusive, teve com hackers para tentar invadir esses sistemas. A questão das joias sauditas, que Mauro Cid também é diretamente colocado aí nesses conflitos. E, obviamente, respinga no ex-presidente Jair Bolsonaro. Mauro Cid não faria nada disso para ele mesmo, se não fosse respondendo e obedecendo ordens de outras pessoas. Por fim, a gente teve o 8 de janeiro, que foi a tentativa, de fato, de retirar, de acabar com o processo, com a democracia brasileira. Então, eu acho que todas essas provas, elas já tinham sido adquiridas há muito tempo e não só. Agora, Bolsonaro estava diretamente envolvido nisso desde sempre. Olha, se não a parte de arquitetar, planejar, né, mas a de conivência, já acho que já está bem claro, né, a parte de que o ex-presidente sabia dessa movimentação e de alguma forma foi conivente, não tentou sequer interrompê-la e provavelmente a estimulou. Eu acho que a Marta citou aqui vários pontos, tudo converge para que pelo menos a conivência do ex-presidente ela fique comprovada. Tá aí, vamos acompanhar então as investigações. O fato é que esta é a novidade dentro desse processo. A Polícia Federal segue avançando nas apurações e Mauro Cid peça-chave em todo esse processo para entender o que de fato aconteceu no 8 de janeiro e para entender qual foi o papel de cada um desses investigados neste processo.
Agora já a gente